Estamos de volta e vamos conferir casos julgados pelas turmas do Tribunal Superior do Trabalho. O Giro de Notícias começa com o destaque da segunda turma. Um empregado ocupante de cargo de confiança conseguiu o direito de receber em dobro por trabalhar aos domingos e feriados. Inicialmente, em primeiro e segundo graus, o pedido do empregado havia sido negado. Mas, ao julgar o processo, a relatora, a ministra Adelaide Miranda Arantes, reformou a decisão regional e explicou que a jurisprudência do TST é no sentido de que o empregado em cargo de confiança tem direito ao pagamento em dobro pelo trabalho realizado aos domingos e feriados. A relatora destacou ainda que o direito ao repouso semanal remunerado é assegurado a todos os empregados, sem distinção, conforme previsto na Constituição. E uma gráfica na cidade de Jaú, em São Paulo, vai ter que pagar R$200 mil por dano moral coletivo por contratar detentos acima do limite previsto em lei. A decisão é da terceira turma. Mais de 725 mil pessoas estão presas no sistema carcerário brasileiro, segundo o Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN. A oferta de trabalho para os presos ajuda na ressocialização e ainda reduz a pena do detento. De acordo com a Lei de Execução Penal, para cada 3 dias de trabalho, 1 dia de pena é reduzido. O trabalho do preso não é regido pela CLT, logo o empregador fica livre de encargos trabalhistas, como férias, 13º salário e FGTS. O limite máximo para contratar presidiários é de 10% do número total de empregados. O Ministério Público do Trabalho observou que a mão de obra de presos utilizada pela empresa Impressora Brasil na cidade de Jaú, em São Paulo, ultrapassava o percentual previsto em lei. Os detentos trabalhavam em uma estrutura instalada pela gráfica dentro do Centro de Ressocialização. O MPT, então, apresentou uma ação civil pública contra a irregularidade. Para o MPT, a gráfica violou o princípio da livre iniciativa, pois as empresas concorrentes teriam mais encargos trabalhistas e previdenciários. 15 presos prestavam serviços de colagem de caixas. O número representava 30% do total de empregados da empresa. O MPT apontou que houve redução nos postos de trabalho destinados a trabalhadores livres e pediu indenização por dano moral coletivo no valor de R$494 mil. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, negou o pagamento de indenização. Entendeu que não houve má-fé ou ação ilícita causadora de dano à coletividade dos trabalhadores livres, mas determinou que a gráfica cumprisse o teto de 10% no uso de mão de obra carcerária. No TST, a defesa da gráfica sustentou que atuou com boa-fé, que não teve o propósito de instituir uma indústria da carceragem e alegou que a Lei de Execução Penal não limita o uso de mão de obra carcerária nas empresas se a atividade for no interior das penitenciárias. A lei só restringe se o trabalho for em área externa ao presídio. Mas a terceira turma julgou o caso como lesão à coletividade de trabalhadores. O relator, ministro Alexandre Agra Belmonte, considerou que a gráfica descumpriu a lei ao contratar mais detentos que o percentual permitido. Me pareceu que estaria havendo aí um desvirtuamento em relação à lei, com aproveitamento de detentos para fazer fora dos presídios aquilo que não seria possível. Então, me pareceu exploração de mão de obra. Por unanimidade, os ministros decidiram condenar a empresa a pagar R$200 mil de indenização por danos morais coletivos. O dinheiro vai ser revertido ao FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. E um gerente-geral de agência da Caixa Econômica Federal conseguiu o direito ao pagamento de diferenças salariais após rebaixamento de agência. A decisão é da quarta turma. De acordo com o gerente, ele teve o salário reduzido pela Caixa Econômica Federal depois de o banco rebaixar o nível das agências de Porto Alegre e região, o que acabou reduzindo o piso salarial. Na Justiça, ele pediu o pagamento da diferença de valor entre os pisos, com a alegação de que o salário foi reduzido sem diminuir ou alterar as atividades desenvolvidas por ele.
O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, ao julgar o caso, considerou legítima a distinção salarial. Para o regional, a atitude de aplicar soluções diferentes para empregados que estão submetidos a condições de trabalho diversas não caracterizaria discriminação salarial. O gerente recorreu ao TST. O relator do recurso na 4ª turma, desembargador convocado, o Birajara Carlos Mendes, afirmou que a jurisprudência do tribunal considera lícita a definição de diferentes níveis de remuneração dos cargos comissionados, conforme critérios geográficos e econômicos das agências. Mas a reclassificação das agências bancárias não pode implicar na redução salarial do empregado, se não houver mudança nas atividades e no local de serviço. A decisão foi unânime. O Giro de Notícias segue agora para a 6ª turma. A turma reduziu de 741 mil para 250 mil reais o valor da indenização por danos morais e estéticos a ser paga por uma empresa portuária a um empregado que teve parte da perna amputada depois de sofrer acidente de carro entre a casa e o local de trabalho, que ficava a 4 horas de distância. Ao julgar o recurso da empresa ao TST, o relator, ministro Augusto César Leite de Carvalho, disse que, apesar de evidente a culpa da empresa, o dano e o nexo causal entre a jornada excessiva do empregado e o acidente de trajeto sofrido por ele, houve também culpa concorrente da vítima, que dormiu ao volante do próprio carro e bateu em ônibus parado no acostamento. Com base nesse critério, a turma, por unanimidade, votou no sentido de reduzir a indenização. E que tal acompanhar tudo o que acontece no TST pela conta do tribunal na rede social Instagram? Com quase 20 mil seguidores, esse é mais um espaço para a divulgação das atividades do tribunal e para a interação com a sociedade. O endereço é @TSTJus.